Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que vocês estejam lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, né? Que nos traz muita paz, muito amor, muito conhecimento, muito entendimento. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente se dedica à palavra do Senhor, é maravilhoso. E para vocês que estão chegando no meu canal, sejam bem-vindos, né? Aqui nós sempre aqui estou falando da palavra de Deus para nos fortalecermos, né? Conhecermos também, né? A vontade de Deus, né? Como Ele quer que a gente ande neste mundo. E é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente saber que estamos seguindo as orientações do Senhor. Então hoje eu vou falar, né, sobre como eu cheguei na terceira idade, né, com minha mente e meu corpo saudável. Então, eu vou para que a gente possa alcançar isso, né, nós precisamos aqui, para que a gente possa alcançar isso, a gente precisa de dois banquetes. São indispensáveis para a nossa saúde. Dois tipos de banquetes indispensáveis para a nossa saúde mental e física. O primeiro é o banquete espiritual. E o segundo é o de alimento, né? Nossa alimentação para o nosso corpo físico. É o segundo banquete. Então, eu vou falar do primeiro, depois eu falo do segundo. O banquete espiritual. Esse é o principal, o mais importante. Por quê? Porque é através do banquete espiritual que a gente vai adquirir o quê? A saúde mental e a saúde física. Com certeza, nós precisamos desse banquete espiritual. Mas onde está esse banquete espiritual? Então, eu quero apresentar a vocês. O banquete espiritual está aqui, ó, na Bíblia. Esse banquete aqui, ele traz todas as instruções. Por que banquete espiritual, gente? Porque nosso corpo físico precisa de alimento saudável, né? E a nossa mente também precisa de alimento saudável. Então, se a gente quer um alimento saudável para a nossa mente, venha para a palavra de Deus, venha para a Bíblia. E se a gente quer nosso corpo físico saudável, vamos estudar, né, sobre alimentação saudável, é claro, né? Isso faz com que a gente tenha, né, o conhecimento, né, é muito importante para que a gente possa nos conduzir no caminho, né? E isso é um caminho que vai nos trazer essa alegria de chegar na terceira idade e ter saúde física e mental. Mas isso tudo depende do conhecimento que a gente adquire, né, durante a nossa jornada aqui na Terra. Então, lá em Mateus 6,33, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, aqui o Senhor está dizendo para a gente que a gente tem que buscar primeiro o reino dele, né? E depois tudo, né? Dinheiro,
alimento, roupa, tudo, né? Paz, vida eterna, principalmente, né? A vida eterna. A pessoa, a gente saber que vai ver a vida eterna, não vai ter morte. Que coisa maravilhosa, né? Não vai ter morte. A gente vai viver eternamente, né? No que Deus tem preparado para nós, que Ele disse que nem olho viu, nem ouvido ouviu, que Ele está preparando para nós, né? Então, mas agora eu estou falando, né, como eu consegui chegar. Eu falei para vocês que lá atrás eu não tinha a palavra de Deus. Então, eu passei por muitas tribulações que poderiam ter sido evitadas se eu tivesse a palavra de Deus. Mas eu lembro de uma coisa que, nesses momentos de tribulação, eu sempre pedi a Deus que eu passasse com saúde mental, né? Com saúde mental, eu sempre pedi ao Senhor que eu superasse aquilo, conseguisse superar aquilo com saúde mental. Então, eu aprendi no longo da minha vida que nós temos que ter tranquilidade no momento das tribulações, né? No momento das tribulações. E sempre eu conseguia superar minhas dificuldades, né? E saía bem. O negócio não era fácil não, gente. Passei por muitas situações que hoje eu poderia estar aí, né? Uma pessoa totalmente debilitada e doente, né? Tanto psicologicamente, mas eu sempre me colocava nessa posição, que o Senhor me ajudasse, porque eu não lia a palavra de Deus, mas eu acreditava em Deus e eu recorria a Ele, né? Que Ele, minha mãe me ensinou a orar o Pai Nosso, então o Pai Nosso sempre me ajudava na hora das tribulações e eu pedia a Ele isso, né? Então, para que a gente possa, né, passar por essa trajetória, né, com uma mente saudável, é muito necessária a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui nós vamos encontrar, né, a força necessária que Deus nos dá. Aqui nós vamos encontrar, o Senhor fala assim na sua palavra: achegai-vos a mim, resistir o diabo, ele fugirá de vós, né? Então, hoje, que eu estou com essa idade, né, eu vou fazer 70 anos, eu vejo que depois que eu vim para aqui, para a palavra do Senhor, as coisas se tornaram muito mais fáceis para mim. Antes era muito difícil na área financeira, emocional, em todas as áreas para mim era muito difícil. Mas hoje que eu estou aqui na palavra do Senhor, então as coisas se tornaram muito mais fáceis. Por quê? Porque hoje eu tenho um conhecimento, né? Eu consigo entender, né, por que que eu passei tanta coisa triste, né? E consegui, hoje era para eu estar uma pessoa, talvez nem mais aqui nesse mundo, né? E hoje eu sinto que, através da leitura desse banquete espiritual, né, que todos os dias aqui na minha casa, tanto eu, particular, como em família, a gente se reúne, a gente fala da palavra de Deus. Então, hoje eu vejo as coisas caminhando na minha vida, sabe? O Senhor abrindo portas, o Senhor tirando traumas, o Senhor me dando sabedoria nos relacionamentos, né? Então eu vejo isso hoje, como hoje está bem mais fácil para mim do que antes, que eu não lia a palavra de Deus, né? Então, através do banquete espiritual, a gente adquire todo conhecimento, para que a gente possa também ter uma saúde física boa. Porque não é só cuidar da alimentação, né? Não é só cuidar da alimentação saudável para o seu corpo. Isso é importante, muito importante, porque os alimentos hoje, os embutidos, é açúcar, tipos de óleo que são um veneno e não alimento, muitas coisas, né, faz com que as pessoas adoeçam. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente evita isso e vai buscando, né? Embora é difícil hoje uma alimentação saudável, porque as verduras é cheio de agrotóxico e tudo mais, mas é possível a gente sim escolher alimentos que sejam, né, menos prejudiciais para a nossa saúde, né?
Mas tem que ter o quê? Uma ligação entre a comida física do nosso corpo físico saudável e nosso alimento espiritual, mental saudável também, né? Para que a gente possa ter essa saúde, né? Tem um homem, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, e ele chama Dr. Rei. E ele, agora, recentemente, né, descobriu que estava com câncer. E ele ficou sem entender como. Tem anos que eu não bebo, não fumo, cuido da minha saúde, faço, né, exercícios e tudo. E aí ele não entende como eu fiquei com câncer. E aí o médico dele explicou para ele, disse assim, olha, eu vou lhe explicar. Você cuidou da sua saúde física, mas você cuidou da sua saúde mental? Né? Você é um homem que é tranquilo, né? Que busca ter relacionamentos saudáveis no seu trabalho, no seu lar. Aí ele disse, não, quase toda semana eu explodia, eu ficava nervoso, ele expôs aí, o problema está aí. Você cuidou da saúde física, mas não cuidou da sua saúde mental. Então, por isso que você adquiriu esse câncer. Né? Então, é muito importante que a gente realmente cuide da nossa saúde mental, né? E para cuidar da saúde mental, não tem outro meio que não seja a Bíblia. Não tem outro meio que não seja a Bíblia. Por quê, gente? Porque através da Bíblia, o Senhor, por exemplo, na alimentação, o que a gente aprende na Bíblia? Né? Que o Senhor fala assim, que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Domínio próprio. Então, quando você está estudando a Bíblia, que você está buscando colocar em prática na sua vida, aí se você é viciado em açúcar, você vai usar esse dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Você vai deixar de comer açúcar. Se você é viciado em cigarro, você vai deixar de fumar. Se você é viciado em muita comida gordurosa todos os dias, você vai tirar isso da sua vida e substituir por alimentos saudáveis, né? E aí você vai, tudo isso através da Bíblia a gente consegue ter o domínio próprio, né? Das comidas saudáveis, dos relacionamentos, né? Se você é um homem que gosta de se irritar por qualquer coisa, ou uma mulher, você vai tirar isso da sua vida. É assim que o Senhor nos dá, né, essa vitória. É através da prática no dia a dia. Você começa a observar seu comportamento, né? O que eu preciso melhorar para ter uma saúde mental boa. Esse negócio de ficar se preocupando todo dia, se angustiando todo dia, se preocupando todo dia com isso, com aquilo, isso aí também não é um alimento saudável para a mente. E o Senhor fala assim, né? Confia em mim e tudo mais lhe será acrescentado. Então, a gente vê que através da confiança em Deus, né, aos poucos a gente vai adquirindo tudo o que a gente quer. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus é um Deus que leva a gente, que cumpre a palavra dele. Quando Cristo veio e disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele realmente cumpre a palavra dele. Desde que a gente esteja aqui, ó, procurando estudar a Bíblia e colocar em prática. Né? Porque ele fala, aqueles que me amam guardam meus mandamentos. Então a gente sabe que se eu e você guardarmos os mandamentos de Deus, ele vai cumprir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um pai fala assim para seus filhos, olha, você vai, né, para os Estados Unidos, você vai estudar. Ele quer estudar, ele quer ser, vamos supor, um médico. Ok, quer estudar nos Estados Unidos, o pai tem condições, manda o filho para os Estados Unidos para estudar. E aí ele diz, quando você se formar, eu vou lhe dar um consultório. Vou montar um consultório para você. Aí o filho vai para os Estados Unidos estudar e chega lá, não estuda nada, fica enrolando. E aí como é que o pai pode cumprir essa promessa de dar o consultório que prometeu para ele, se ele não estudou,
estudou, se ele não se formou, não tem como ele dar. A mesma coisa o Pai Celestial. Nós estamos aqui na Terra e ele deixou as instruções aqui na sua palavra. E ele promete, se vocês guardarem os mandamentos que se encontram aqui neste livro da lei, leia lá em Deuteronômio, vocês vão ver que é promessa de Deus. Se vocês guardarem os mandamentos como estão aqui, né, sem desviar para a direita nem para a esquerda, né, eu prometo a vocês que vocês vão ter vida e vida em abundância, né, que vocês vão ter a paz que excede todo entendimento. A promessa está atrelada ao mandamento que está aqui contido na Bíblia. Ele não diz para a gente assim, pode ler a Bíblia inteira, ele não vai dizer para você, olha, se você deixar meu livro e estudar tal livro, tal livro, tal livro, eu vou cumprir as promessas que eu prometi aqui para você. Não. Ele fala aqui no livro da lei, que é a Bíblia. A promessa está atrelada à Bíblia. Só a Bíblia. Então, se você fecha esse livro e vai atrás de outros livros, as promessas que estão contidas aqui não vão poder ser cumpridas na sua vida. Porque você está seguindo doutrinas mentirosas, né? Coisas que Deus não mandou para você. Infelizmente, isso acontece e está aqui escrito na palavra de Deus, né? Que os homens iam dar doutrinas, né? Doutrinas falsas, mentirosas, que, se possível, seria tão real, tão parecido com a verdade, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas a promessa de Deus é aqui, quando a gente cumprir, quando a gente guardar os mandamentos que se encontram no livro da lei. E o livro da lei, né, é esse aqui. Esse livro aqui é temido pelo adversário, porque através desse livro a gente pode adquirir todas as bênçãos que o Senhor prometeu para a nossa vida, né? E se a gente seguir, graças ao Senhor que, né, chegou um determinado tempo da minha vida que eu caí nessa realidade e comecei a estudar a palavra de Deus, e todos os dias eu tenho um banquete aqui no meu lar. Isso aqui, gente, quando você abre para estudar, é um banquete espiritual. Tua mente fica fortalecida. Aqui o Senhor diz para você, filho, você pode, eu estou com você, você pode, vai em frente, não importa a idade que você tem, né? Eu estou aqui do teu lado, só cumpre o que está aqui. E a gente vai cumprindo, e a gente vai fazendo, e a gente vai caminhando, né? Então, minha mensagem de hoje é essa, né? Que se você, né, eu e você, se nós queremos ter a paz que excede todo entendimento, ter uma vida de abundância aqui na terra, porque Deus promete isso. Ele não promete miséria, pobreza, mesmo sofrimento, não. Ele fala que a gente vai passar por provação. Mas que, se a gente perseverar confiando nele e guardando os mandamentos, com certeza a gente supera. Não vai ter fracasso eterno, não. A gente supera. É claro que tem momentos na nossa vida que as coisas, né, não estão como a gente gostaria, mas é justamente nesse momento que você tem que se apegar mais à Bíblia, à palavra de Deus, e ele vai te dando força e te dando força, e você vai superar, né? Então é isso, meus irmãos, que eu gostaria de deixar hoje, né? Se a tua vida hoje não está, né, caminhando para o sucesso, se hoje você está em falta de dinheiro, em falta de um relacionamento saudável no lar, né? Se você, seja lá qual for a falta que tem no teu lar, e se você se apegar a Deus, você vai superar. Mas é estudando a Bíblia. Comece lendo todos os dias a Bíblia. Todos os dias, independente de que igreja você está. Leia independentemente em seu lar, você e Deus. Vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia todos os dias, né? E aí o Senhor vai te dando sabedoria, conhecimento, entendimento, a tua mente vai se abrindo. E aí você vai poder ver, né? E quando alguém falar uma doutrina mentirosa, você vai saber que aquela doutrina é mentirosa porque ela não está correspondendo ao que está aqui. Então, você vai, né, seguir aquilo que Deus está te mandando você seguir aqui na palavra dele. E é assim que a gente consegue, né, chegar
Muitas vezes você pode dizer assim, ah, Ana, mas eu conheço pessoas que frequentam a igreja há anos e no final adoeceu, ficou. Mas vai ver se ela tinha uma intimidade com Deus no lar. Vai ver se ela confiava em Deus. Porque não é porque está dentro da igreja que a pessoa tem aquela confiança total em Deus. Não. Às vezes a pessoa passa por problema e se desespera, e se angustia, e isso e aquilo, e isso só traz problema mental. Mas se você enfrenta uma dificuldade e você vem aqui na palavra de Deus, Salmo 91 é maravilhoso. Eu superei muitas dificuldades com o Salmo 91, que era para ter acabado com a minha vida. Mas eu me apeguei ao Salmo 91 e vim para a Bíblia, né? Então, não fique dependendo só do discurso dos líderes religiosos da sua igreja. Não fica dependendo só disso. Chega em sua casa, pega a Bíblia e vai lendo todo dia, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Terminou a Bíblia, volta de novo. Não importa se você tem coisas que você não entende, vai estudando, vai estudando. O Espírito Santo está aí do teu lado para te dar todo o conhecimento e sabedoria que você precisa. Para que você não traga doutrinas mentirosas para dentro do seu lar e fique ensinando para A, B e C, achando que está, né, ensinando a verdade. A verdade que liberta está aqui, certo? Então, e na questão do físico é a alimentação saudável. Hoje em dia tem muito na internet, tem muita coisa. Agora de manhã mesmo, eu tomei um copo de suco de limão, sem açúcar. Limão com açúcar detona a tua saúde. Mas o limão puro, em jejum, é maravilhoso para a saúde, né? Então, agora mesmo acabei de tomar um copo de limão, de suco de limão, sem açúcar. Então, você vai para a internet estudar, né, alimento saudável, para que você faça um banquete na sua casa, né, com alimento saudável para os seus filhos, para você, para o seu esposo, né? E na mente é a palavra de Deus e corrigir as coisas de errado que você faz. Se você estuda a palavra de Deus e continua brigando com o marido, e continua nessa vida, né, de preocupação e só querendo trabalhar, e isso e aquilo, e a casa fica aí jogada, não. Você vai ler a palavra de Deus e Deus vai tirar tudo que está de errado na tua vida. É ler e obedecer. É como ele fala aqui. É ler e guardar os mandamentos. Estudar e guardar os mandamentos. A Bíblia, gente, ela tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Ela tem poder. Aí pergunta, então quer dizer que a gente não vai adoecer nunca? Não, tem problema de saúde sim. Nós temos, né? Passamos por dificuldade, uma gripe aqui, um negócio ali, e tudo bem, né? A gente vai buscando alimentação saudável. Eu quase nunca tomo remédio, na verdade, né? Na verdade, quase nunca, né? Claro que se for necessário eu vou tomar, né? Mas até agora, meus remédios para pressão é pepino, né? Eu consigo ter uma pressão normal com pepino, suco de limão, tanta coisa, gente, tanta informação que tem na internet. Estuda, vai estudar alimentação saudável e você vai ver como vai melhorar a sua saúde, como você vai se sentir melhor, né? Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje, né? E é o que eu faço, é o que estou passando para vocês, né? Para ter uma saúde, ter a minha saúde hoje física, né? Mental, espiritual. Hoje eu me sinto segura, não tenho medo de nada, porque Deus está aqui no meu lar, comigo, né? E isso me traz muita paz e muita tranquilidade, porque a gente precisa disso para saber se relacionar, para saber. E a confiança em Deus, no momento da dificuldade, você, ó Senhor, eu estou com essa dificuldade, mas está em tuas mãos, né? E aí o Senhor vai te dando o meio para você resolver. Se o problema está nas tuas atitudes erradas, Ele vai te mostrar e você vai corrigir. E se não tiver, o Senhor vai dar a solução também, né? Então é assim que eu consigo, né? Até hoje, graças a Deus, né? Até aqui Ele ajudou o Senhor e sei que continuará ajudando. E eu estou aqui firme na palavra dele, né? E procurando seguir da maneira como ele fala. Então, eu deixo esse meu testemunho também, né? Esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.